A pergunta que mais me fazem quando eu dou aula sobre a vida de Beethoven é: como que o Beethoven conseguia compor se ele era surdo? Mas isso tem uma explicação. Se você está curtindo esse canal, está gostando dos vídeos, é muito importante que você se inscreva. Esse canal é novo, dedicado à história da música. Eu vou falar de vários gêneros, estilos, compositores e também então bandas de rock, jazz, samba, choro, música erudita do modo geral. Vale muito a pena, é muito importante para mim que você se inscreva então nesse canal. Não custa nada, só ir ali, ó, se inscrever. Mas vamos lá, vamos falar sobre o Beethoven. O que acontece? O Beethoven nasceu em 1770 em Bonn, na Alemanha. E tudo indica então que ele teve uma infância saudável. Não aparece então nenhum registro, né, que fale então sobre essa questão de surdez na infância do Beethoven. O primeiro registro que se tem então da surdez do Beethoven vem através de uma carta escrita por ele mesmo. Nessa carta ele diz então que está se sentindo muito mal e que vem então há mais ou menos uns 5 anos já sentindo sintomas de surdez, né? Então é por volta de 1797, 98 que começam então esses sintomas. E aí a gente tem que notar que ele está com 26 anos. Então se ele está com 26 anos de idade, a gente tem que perceber que ele durante 26 anos escutou perfeitamente. A metade da sua vida foi ouvindo perfeitamente. E isso faz uma grande diferença para ele compor depois, então, de ficar surdo, né? Compor composições, então, músicas tão fabulosas como ele compôs. Vamos entender melhor isso aqui. Desde criança você vai aprendendo sons, né? Você vai aprendendo palavras, você vai então introduzindo sons no seu vocabulário, você vai aprendendo então uma palavra nova, você pode até aprender um idioma novo. E se por um acaso, né, por algum motivo você ficar com uma deficiência auditiva, provavelmente você não vai deixar de falar. Você vai ter os sons, né, desse vocabulário, o som das palavras na sua mente. E eu vou fazer um teste aqui com vocês para entender melhor. Se eu colocar aqui então, né? Coloco aqui uma palavra, tá? Tá ali. Primeiro, é um animal, né? Ok. Primeira coisa que você vai fazer vai ser muitas vezes lembrar do animal também. Mas você vai lembrar dessa palavra. Vai ter ali, ó. Tá, grande aqui, ó. Né? Esse som aqui tá na sua mente agora. O mesmo acontece com uma grafia musical. Por quê? Porque música também é linguagem, música também é comunicação. Então, assim como se eu colocar essa palavra aqui, e você então identifica o som dela, tem esse som na sua mente, se eu colocar uma grafia musical, né, que pode ser a partir das partituras, né, e de tudo mais, assim, das colcheias, semicolcheias, ou pausas, né, semibreve, assim por diante, a gente tem aqui também um som que vem na cabeça do músico, o cara que estudou essa linguagem aqui, estudou essa grafia. Então aqui, ó, aparece aqui para ele, tá, beleza. O músico tá na sua mente ali também, identificando a sonoridade, né? Se eu falar para ele, toque esse som aqui em 60 batidas por minuto, ou em 120, ou cada uma vai ter um andamento diferente e aí um som diferente na mente dessa pessoa também. Eu posso agora dizer para a pessoa, pegue essa nota aqui e imagine esse som executado por um piano, ou executado por um violino, por um cello, também posso fazer por um baixo, assim por diante. Mas tem uma outra questão, né? Os músicos também começam a memorizar a sonoridade, né? O timbre do instrumento. Então você tem na sua mente ali o timbre de um violino, o timbre de um piano. Então o Beethoven, nesse momento, ele tinha esses sons na sua mente. Assim como ele não deixou de falar, ele também não deixou de mentalizar, de memorizar os sons. Os sons estavam na sua memória. Então, se ele quisesse compor uma música que tivesse violinos, ele sabia o som do violino e ele sabia qual a nota que ele queria, qual a altura que tinha aquela grafia, e ele ia lá e escrevia. Assim como o ritmo dela, ele também escrevia o ritmo dessa música conforme a grafia.
a música de certa forma salvou a vida dele, né? Ele então falou, né, que pensou em se matar, entrou em depressão profunda, né? Mas continuou compondo e a composição fez com que ele vivesse muito mais. Ele viveu até os 56 anos de idade, né? Compôs várias obras bem importantes da vida dele, né? Sinfonias ali como a Sinfonia número 7, número 8 e a número 9, que talvez seja a mais famosa hoje em dia, né? Então, tudo isso nesse estágio já, perdendo a audição. Ninguém sabe ao certo como ele perdeu a audição, tá? Os estudos hoje em dia estão dizendo o seguinte, tá? O que é o mais provável. Que ele, então, ingeriu muito chumbo durante a vida. Por quê? Porque as pessoas tinham um hábito comum de pegar barris, assim, né? Um barril, por exemplo, de vinho, né? De suco de uva, e revestir ele de chumbo, né? Para fermentar. E aí, então, depois você tomava, né? Toma o vinho, e aí, então, você tá também, né? Tomando chumbo, nesse caso. E aí, então, isso tenha causado uma sequela, né? Que possa ter provocado, então, essa surdez no Beethoven. Galera, como eu falei no início, é muito importante, se inscreva aqui no canal, porque vem muita coisa bacana aí, quero falar sobre muitos compositores, falar também sobre muitos períodos da história da música, e para isso então eu preciso das inscrições de vocês, tá? Aguardo todo mundo e até semana que vem com mais um episódio sobre história da música. Até!